Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo, graças a Deus. O estudo de hoje é sobre a perseguição da igreja. Eu vou trazer aqui a comparação dos três evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, né? Lembrando que os três evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, eles são diferentes do evangelho de João. O evangelho de João, ele traz mais discursos longos de Cristo e a vida de Cristo, Cristo como um ser espiritual, né? Mais relacionado a Deus, do que os outros três. Porque os outros três são mais parábolas, né? E as profecias do fim dos tempos, né, que tem nos três. Eu vou ler aqui primeiro Mateus, no capítulo 24, do versículo 6 até o versículo 9. Depois eu vou ler Marcos e depois eu vou ler em Lucas. Lembrando, Mateus, ele é um dos 12 apóstolos de Jesus. Marcos, ele era um discípulo que seguia Jesus ali juntamente com a multidão que também seguia ele, né? Então Marcos presenciou muita coisa ali. E Lucas era um discípulo de Paulo. Paulo não era um dos 12 também, ele veio depois que Cristo subiu aos céus. Depois disso, Cristo veio até ele teve visão, e aí ele deixou de perseguir, ele era um perseguidor, ele deixou de perseguir e começou a servir a Cristo. Se tornou um apóstolo mais separado dos 12, depois de tudo, né? E Lucas era um discípulo dele, um médico, acho, pesquisador, e foi ali coletar depoimentos de pessoas que presenciaram e viveram ali junto com Cristo. E aí ele escreveu o Evangelho. Então é bom a gente saber disso aí, né? Então primeiro eu vou ler Mateus, que era o apóstolo que estava ali, né? Lembrando, cada um estava perto, outro estava mais longe, escutou de uma forma, são testemunhas diferentes, um escutou de uma forma, outro escutou de outra, um lembrou de algumas coisas para relatar, outro não lembrou, e assim um complementa o outro. Mateus 24, do 6 ao 9 diz assim: Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Agora se atente ao 9. Então sereis entregue aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Aqui é o que relata Mateus, né? Vamos lá ver o que Marcos fala. Marcos capítulo 13, do versículo 7 ao 10. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não temas, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e fome. Isto será o princípio das dores. Ele não fala de peste, mas ele lembra do terremoto e da fome. Cuidai de vós mesmos, sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Então veja, aqui Marcos já relata que ele vai ser, né, arrastado diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas. Sinagoga, para quem não sabe, era o templo lá dos judeus naquela época. E eles iam ser levados nas sinagogas. Vamos lá. Agora vamos ler Lucas 21, do 9 ao 12. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes tremores por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Olha aqui, ele já colocou fenômenos espantosos no céu, que nem Marcos e nem Mateus colocou. Mas antes de tudo isso, aqui que você tem que se atentar, no 12. Mas antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e os cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Então veja, isso aqui que está nos três evangelhos é relacionado aos apóstolos, aos primeiros ali, os apóstolos e os discípulos dos apóstolos. Eles seriam perseguidos. Porque Lucas ele deixa claro aqui no testemunho, mas antes de tudo isso vos lançarão as mãos, antes da tribulação. Antes que a tribulação acontecesse, os apóstolos iriam ser perseguidos, os apóstolos e os primeiros discípulos ali. A perseguição, ela não é no fim dos tempos, porque perseguição é algo que é buscado incessantemente, como aconteceu os judeus, aqueles judeus da época, entendeu? Que Jesus veio para desmascarar eles e derrubar a hipocrisia, eles ficaram com ódio, então eles foram perseguir os cristãos ali, os cristãos, né, que é entre aspas, porque os apóstolos de Cristo ali e os discípulos, eles eram judeus também, só que eles se apartaram da doutrina dos judeus da época e seguiram as palavras de Cristo. Verdadeiramente o que a Bíblia dizia, entendeu? E os outros eram hipócritas. Por isso a raiva. E aí eles começaram a perseguir. Por que eles foram levados às sinagogas? Porque lá tinha o conselho dos anciãos do judaísmo e eles iam julgar ali conforme o que eles entendessem, o que você estava praticando. E aí, depois disso, eles levavam até os governadores, os reis, que nem fizeram com Jesus. Eles levaram Jesus para Pilatos, para acusar Jesus. Aí Pilatos, mas eu não vejo pecado diante dele, até conseguir crucificar. Porque tinha que ter a autorização
do Império Romano para poder crucificar. E depois veio a perseguição do próprio Império Romano e outra igreja aí que também perseguiu, né? Aqueles que professavam uma fé diferente, uma crença diferente deles. Então vejam bem, a perseguição ela já aconteceu. Não é para o fim dos tempos. Por que que não é? Porque Jesus ele deixa claro, aqui ó, Yehoshua deixa claro aqui em Mateus 25, se você ler do 1 ao 10, ele vai falar das 10 virgens, as prudentes e as não prudentes. Eu vou ler para você aqui, para que você possa entender um pouco melhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo. Ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de comprardes para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Então o que Jesus quer dizer aqui, Yehoshua? Ele está deixando claro que as pessoas vão acordar tarde demais e vão dizer: ah, mas nós isso, mas... Não tem mais conversa. Entendeu? Eu estou batendo aqui, muitos outros estão batendo na tecla, estão tentando mostrar a verdade, que a gente está em caminhos errôneos, dentro de muitas denominações religiosas aí, e a gente não percebe, a gente não quer acordar, não quer enxergar isso. Ah, mas aí a perseguição você está falando não vai acontecer, tem países aí que perseguem cristão, perseguem judeu, persegue. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Os principais países aqui que é proibido o cristianismo e o judaísmo, a Coreia do Norte, lá é proibido, mas lá não tem nenhuma religião, vamos dizer assim, né, voltada para Deus. Então lá é proibido. Proibido qualquer tipo de religião na Coreia do Norte. No Afeganistão, na Somália, no Sudão, no Paquistão, na Eritreia, na Líbia, no Iraque, no Iêmen e no Irã. Proibido o judaísmo e o cristianismo. Só que esses países aqui que eu citei, todos os outros, são todos muçulmanos. Lá em Israel, a maioria é judaica, né? Quem domina, quem rege o país são judeus. Só que lá é permitido o Islã, lá é permitido o cristianismo. Lá não tem essa opressão, entendeu? Nesses outros países aqui, eles matam. Eles matam mesmo, sem conversa. Você está entendendo? Então, não é perseguição. Nos países deles é proibido. É algo territorial ali. Eles não vão além das fronteiras para perseguir. Quando fala em perseguição, é algo que você busca, que você procura incessantemente, como aconteceu na época do Império Romano, a perseguição. Então é isso que você tem que saber, entender e separar. Quando a fé que Cristo veio professar, o verdadeiro evangelho, começou ali a se propagar, eles perseguiram para tentar acabar, mas não conseguiram e não vão. Então preste muita atenção. Eu trouxe aqui para você os evangelhos, eu comparei, entendeu? E para fechar o vídeo, olha o que Cristo fala aqui em Mateus, lá no 24 mesmo, só que lá na frente, do 37 ao 39. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Ou seja, da mesma forma que foi lá nos tempos de Noé, vai ser agora. As pessoas não vão acreditar no que a gente fala, as pessoas não vão acreditar, vão ficar na cegueira esperando coisas que colocaram na nossa mente desde a fundação aí das igrejas, né? Que vai ter a perseguição primeiro, o anticristo ele vai se revelar. Não está assim na Bíblia, ele vai se revelar, mas não de uma forma que a gente vai saber quem ele é. A maioria vai estar que nem as 10 virgens aqui, 5 vai estar atenta e 5 vai estar adormecida, vai estar cega, não vai enxergar, não vai entender. Então preste muita atenção, o vídeo é longo, mas o estudo é fundamental para os tempos que estamos vivendo. Você precisa abrir os olhos em relação a isso. Eu espero que você tenha entendido, peça a Deus Espírito Santo, ore, né? Busque saber da verdade e busque conhecer o Evangelho da forma que ele é, na sua essência verdadeira, e não do que muitas denominações aí têm apresentado para a gente. Fique com a paz do Eterno e até o próximo vídeo, se Deus quiser.